Eu queria entender um pouco a questão agora, voltando à questão do plano de saúde, o lance da coparticipação. Você falou que a coparticipação ela é uma forma de você baratear o plano de saúde, né? Você diminui o que você paga mensalmente, mas você acaba tendo que contribuir com um percentual dos gastos que você vai ter. É assim que funciona? É só isso a coparticipação? É só isso, mas só isso não, é muita coisa, né? Por quê? Porque depende muito da usabilidade dessa pessoa do plano. Se é uma pessoa que usa o plano de forma preventiva, ou até para fazer algum tipo de tratamento, né, de uma doença ou coisa do tipo, que surgiu inesperadamente, nunca aconselho essa pessoa a fazer um plano com coparticipação. Ela precisa fazer um plano sem coparticipação, porque muitas pessoas elas buscam planos com coparticipação porque ele é mais barato. Mas no final das contas, ela acaba pagando mais caro, porque toda vez que ela vai fazer um exame, ela paga um percentual do exame. Né? Toda vez que ela vai fazer uma consulta, ela paga um percentual da consulta. No caso de internação, então, essa conta, por exemplo, ela se torna praticamente de uma forma vertiginosa. Então, assim, é importante a gente entender a necessidade e a usabilidade desse plano daquela família ou daquele contribuinte para poder indicar da forma correta. Eu contraindico toda vez que eu entendo que a usabilidade ela é de forma perene. Então, assim, olha, não acho interessante você fazer um plano, porque no final vai sair muito mais caro, você tem que pagar toda vez uma consulta, um exame ou coisa do tipo. Mas existem essas modalidades. Né? Isso acontece bastante, Adolfo, quando, por exemplo, a pessoa, eu uso pouco o plano de saúde. Eu tenho uma saúde de ferro, e de fato a pessoa cuida da saúde, né? De fato a pessoa é saudável, não bebe, não fuma, enfim, tem uma vida saudável, né? Digamos assim. Aí a gente consegue indicar um plano com coparticipação, que aí ela paga, diminui o custo, digamos assim, de um plano tradicional, porque ela usa muito pouco o plano de saúde. A preocupação dela, de repente, é num trauma, num acidente ou coisa do tipo. Então, assim, é importante deixar isso muito claro com o cliente, porque no final ele acaba pagando muito mais caro se ele tem uma usabilidade grande do plano. Então ele precisa entender a necessidade real dele, né? Exato. Se vai usar, para quem usa muito, a princípio não é tão indicado. E existem estratégias para você tentar baratear o plano de saúde mantendo a cobertura, porque o que preocupa basicamente é a cobertura, né? Exato. E existe alguma estratégia ou algumas estratégias que podem te ajudar a baratear o custo de um plano de saúde? Sim, existem. Por exemplo, a saída como PJ, né, como uma pessoa jurídica, né, ela é muito usada, digamos assim, por muitos contribuintes para poder baratear esse plano. Né? As operadoras já perceberam isso, as operadoras estão cada vez mais dificultando, né? Por quê? Porque o plano PJ ele foi criado para que eu colocasse os empregados daquela empresa e não apenas os beneficiários do sócio. O que a gente percebe hoje é que muita gente abre a empresa para poder colocar apenas os beneficiários, né, e tudo mais. Então as operadoras já perceberam isso, então dificultando. Tanto é que se a pessoa abrir um MEI, um microempreendedor, ela só pode fazer um plano de saúde depois de 6 meses. Né? Então já tem algumas dificuldades no mercado porque as operadoras já perceberam isso. Mas a saída do plano PJ é uma saída legal. Até porque a própria ANS agora permite, depois de 12 meses, você, por exemplo, transitar a tua carência de uma operadora para outra. Então, com isso, você consegue fugir, muitas das vezes, do reajuste vertiginoso que as operadoras muitas das vezes aplicam, que no meu modo de ver é injusto. Claro que vem novidades aí mais para frente, inclusive a gente está indo nos Estados Unidos para trazer essas novidades também, para saber o que está acontecendo lá fora e tudo mais, para a gente poder participar de alguns comitês com operadoras e seguradoras aqui e dar a nossa opinião com relação a isso, mas ainda a ANS não consegue ter um controle total dos reajustes dos planos ano a ano. Então, uma hora você tem um reajuste de 20%, outra hora você tem um reajuste de 30%, isso causa um alvoroço, né? De janeiro até março, nós acabamos de fazer esse levantamento na nossa corretora, nós recebemos 38 clientes ligando para poder, na verdade, cancelar o seu plano. Mas é aquele cancelamento dizendo o seguinte, eu quero cancelar porque eu não aguento pagar esse reajuste. Não é porque eu preciso cancelar, eu não consigo pagar esse reajuste. E muitos deles a gente conseguiu ajudar fazendo remanejamento para um outro operador e levando essa carência também. Com exceção da carência de parto, que infelizmente a gente não consegue levar, né, e tudo mais. E esse plano ele tem que ter similaridade de onde ele estava para onde ele está indo,
porque senão a gente não consegue fazer essa questão da carência. Claro que isso é submetido à análise da própria operadora, não é a nossa corretora que define se vai ter 100% de carência, 50%, 75%, manda esse documento para lá para a gente poder entender exatamente a análise que ela vai ser feita. Mas na maioria dos casos a gente consegue essa injeção de carência e aí a pessoa começa um novo ciclo numa nova operadora. Entendi. E tem mais alguma coisa além da PJ? Não. Mas basicamente a questão do plano ser hospitalar ou ser ambulatorial, né? Um plano hospitalar hoje você só está coberto na questão da internação, não na questão, por exemplo, de consultas, exames ou coisa do tipo. É um plano muito comercializado para médico, né? Às vezes o médico pensa o seguinte: olha, eu não tenho consulta, exame, eu não preciso disso, então vou fazer só um plano hospitalar, só que era a questão da internação, né, e tudo mais. Então a gente faz um plano hospitalar, que vai muito na linha da pessoa física, né, e tudo mais. Mas isso você consegue também baratear. Então a questão da rede do tipo ser hospitalar ou ambulatorial, a questão, por exemplo, de ser PJ ou pessoa física, de ter ou não com participação, essas 3 modalidades variam bastante na questão do preço final. Entendi. Se você pudesse, esses teus anos todos de prática aí, relatar uma história assim que te marcou, além da tua própria história, né? A questão, tanto para o plano de saúde quanto para o seguro de vida, ou seja, a pessoa ter o plano ou ter o seguro foi essencial para ela. Assim, que realmente, eu falo assim, ó, graças a Deus, graças ao meu trabalho eu pude proporcionar isso e hoje está todo mundo bem. Você tem alguma história que te impactou nesse sentido? Tenho. Ao longo desses 20 anos, certamente tenho algumas histórias, mas tem uma bem marcante, que foi a questão, por exemplo, do plano de saúde de uma médica. A gente recebeu a médica dentro da nossa corretora, fizemos o plano de saúde dela e ficou anos pagando o plano de saúde, só que em um dado momento o plano ficou muito oneroso para ela, ela falou: não consigo mais pagar esse plano de saúde e eu preciso, na verdade, cancelar esse plano de saúde. E a gente, depois de várias conversas, depois de tomar vários cafés, a gente conseguiu convencê-la a permanecer naquele plano de saúde. No mês seguinte, ela retorna falando: não consigo, não dá e tudo mais. E a gente propôs a substituição. Só que quando a gente propôs a substituição, ela ficou muito reticente, porque ela já estava há muitos anos naquele plano de saúde, né? E a gente teve que provar para ela que aquele plano para onde nós estávamos levando era um plano tão bom quanto o que ela estava, né? E que a gente estava fazendo exatamente aquilo, pensando e com responsabilidade na questão de custo-benefício, mas que era importante a gente carregar essa carência junto, devido aos anos que ela ficou lá e tudo mais e tal. E ela acabou topando, né? Até porque ela estava há muito tempo já nessa operadora, ela é médica dessa operadora também, então assim, ela tinha uma plena confiança nessa operadora e tudo mais, e ela ficou um pouco reticente, né? Mas ela topou, né? Meses depois, cerca de 5, 6 meses depois, ela foi diagnosticada com câncer. Eu fui visitá-la lá no Copadó, né? E quando eu cheguei lá no Copadó, ela falou: Marcelo, eu estou bem, já comecei a quimioterapia e tudo mais, eu vou vencer, né, o câncer, tenho certeza disso, muito convicta e tudo mais. E ela falou para mim o seguinte: olha, aquele plano que eu estava não ia me dar cobertura nesse hospital e o tratamento com o médico que eu estou querendo ter. Isso não tem preço, né? Porque naquele momento ela ficou muito grata com o trabalho que a gente estava fazendo, que a gente tinha feito com ela e tudo mais. É uma pessoa queridíssima, amiga, né, inclusive da família e tudo mais, a gente pôde ajudá-la. Isso no âmbito do seguro saúde, né, do plano de saúde. No seguro de vida, a gente teve uma experiência, além dessa que eu contei do Bruno Sinervita, que faleceu precocemente, uma morte prematura, de morte acidental, e a gente teve que indenizar a dona Marise, a mãe dele e tudo mais. Eu tive um quadro, por exemplo, de síndrome de Guillain-Barré, né, de um cliente, por exemplo, que teve uma síndrome de Guillain-Barré, e eu nem conhecia essa doença. Eu fui conhecer a doença depois, né, que eu o vi na situação que eu vi. Ver uma pessoa saudável no dia que eu comercializei o plano, e depois de anos ver aquela pessoa com a síndrome de Guillain-Barré, me deixou realmente muito chocado, mesmo sendo experiente nesse ramo. E eu recebi um comunicado, assim, aliás, um relato da esposa, dizendo o seguinte: olha, Marcelo, foi muito bom você um dia ter surgido na vida do meu esposo. Porque hoje a gente está cuidando dele e tudo mais e tal, mas assim, financeiramente falando, nós não tínhamos condições de cuidar dele. Então, assim, o seguro que a gente proporcionou naquela ocasião fez toda a diferença e está fazendo até hoje diante do tratamento e tal. Então, assim, esse é um tipo de trabalho que dignifica, na verdade, a gente no dia a dia, né? Então, eu costumo dizer hoje, Adolfo, que eu gosto de sair todos os dias para visitar os clientes e falar para ele o seguinte: eu preciso chegar antes de uma possível doença, porque se eu chegar depois, a seguradora não vai te aceitar.
Então, assim, esse é um trabalho árduo que a gente precisa fazer todos os dias, porque seguro de vida você faz quando você tem saúde. Quando você não tem saúde, você não consegue mais fazer um seguro de vida. Apesar que hoje nós temos alguns players no mercado, e é bem interessante isso, já tem alguns que aceitam, por exemplo, pessoas com diabetes, pessoas com câncer, com capital limitado, mas a gente consegue fazer através de tecnologia. Inclusive, eu participei, né, desse projeto dentro de uma seguradora, que envolve tecnologia e inovação, porque hoje, através do relógio digital, através dos aplicativos de saúde, você consegue monitorar, digamos assim, muitas das vezes aquela pessoa, e isso pode trazer um score de saúde legal para essa pessoa e dar um prêmio para ela. Ela paga um prêmio, né, ou seja, um valor de contribuição X agora, mas daqui a um ano, quando a gente avaliar esse quadro de saúde, se a nota de saúde dela melhorar, a gente consegue diminuir o que ela paga de seguro de vida. Interessante isso. Mantendo o capital. Então, já existem seguradoras, né, trabalhando dentro desse projeto, claro, seguindo alguns parâmetros, né, seguindo alguns limites e tudo mais, principalmente a pessoa com diabetes, não pode ter uma hemoglobina lá acima de 7, né, e tudo mais, que já é bastante elevada, enfim, mas já existem players no mercado trabalhando para poder assistir essas pessoas que têm algum tipo de comorbidade, enfim. E se você pudesse, não sei se você vai poder falar de tudo, mas o que há por vir em termos de seguro de vida ou plano de saúde? O que há de novo? Isso que eu acabei de te falar é um ganho muito grande, né? A gente trabalhar com a tecnologia a nosso favor, né? A gente poder monitorar, né, esse cliente a curto, médio e longo prazo. Porque hoje o que acontece com as apólices de seguro de vida e por que também é tão caro, de repente, dependendo do plano que você fizer de saúde, vai se tornar oneroso, né, e tudo mais, para ter as melhores redes credenciadas, com hospitais de alta complexidade e tudo mais. É porque a gente ainda impera o sistema de mutualismo no nosso país. Né? O sistema de mutualismo eu não tenho saúde, o Adolfo tem saúde, né? E a gente está praticamente dentro da mesma tigela. Né? Então, assim, o Adolfo que tem saúde não deveria pagar o preço que ele está pagando, mas ele paga porque o Marcelo não tem saúde. Né? Então, assim, o sistema de mutualismo ainda impera nas seguradoras, mas o que a gente observa hoje é que já existem planos que a gente pode precificar através do próprio indivíduo, onde a gente consegue, através do exame de sangue dele, do exame de urina dele, precificar o preço para ele apenas, entende? O CPF dele, porque aí eu sei se ele tem ou não saúde, se ele não tem saúde, ou se essa saúde, por exemplo, é uma saúde ainda que requer alguns cuidados, eu consigo, inclusive, onerar esse prêmio, eu consigo, inclusive, agravar o prêmio com o endosso da própria seguradora. Olha, se você tivesse tal saúde, você pagaria X, mas como você não tem tal saúde, você vai pagar Y, né? Mas eu também não te recuso. Né? Então, já existem seguradoras trabalhando dessa forma. Então, o que vem agora no mercado é isso numa avalanche mais pesada, mais forte. Né? Os planos voltados propriamente para o CPF do indivíduo vai acabar praticamente com esse sistema de mutualismo no país. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.